Em 2014, foram produzidos mais de 14 milhões de litros de cerveja no Brasil. Isso equivale a 17 piscinas olímpicas. A cada dia, os brasileiros consomem mais cerveja. Por isso, algumas pessoas resolveram investir na fabricação da bebida. Bárbara Barros foi até uma cervejaria da capital paulista conhecer o processo de produção. Brasileira, a Cervejaria Nacional batiza cervejas com nomes de lendas brasileiras, como Iara, Saci e Curupira. Como funciona o processo de fabricação da cerveja? Tudo começa aqui no moinho, é onde a gente pega uns grãos e começa a moagem. A moagem que a gente diz não é a redução a nível de pó, a gente só degrada os grãos de forma a deixar o meio do grão exposto para começar o processo de mostura. E o processo de mostura a gente começa lá embaixo, que é a fase quente do processo. Depois de moer o malte, é preciso adicionar água e controlar a temperatura. Esse é o processo de mostura. Isso acontece aqui, nessas grandes panelas, onde cabem 500 litros daquilo que em breve se tornará a cerveja. Depois que a gente moe os grãos, a gente vai adicionar, vai misturar eles com água e controlar a temperatura. Esse processo a gente chama de mostura, que é onde a gente vai degradar a cadeia de amido, que é o açúcar que a gente vai fornecer para a levedura fazer o processo de fermentação. Depois do processo de mostura, a gente transfere para outra tina, que a gente chama de tina de clarificação, para a gente começar a separar a parte sólida, que são os bagaços do grão, da parte líquida, que é só o que a gente quer. Nessa etapa, é adicionado o lúpulo, elemento que dá aroma e sabor à cerveja. Depois da fase quente do processo, a gente tem necessidade de abaixar a temperatura do mosto, para que a gente possa inocular a levedura, que vai ser o micro-organismo responsável por fazer a fermentação. Então a gente passa pelo trocador, controla a temperatura que a gente quer de saída e inocula a levedura. Então, depois de terminado o processo das leveduras, o quanto falta para ter o produto final? Depois do processo de fermentação, a gente tem a etapa de maturação. Então, a fase de maturação, a gente joga a temperatura do tanque para menos meio grau, abre o frio do tanque para que a levedura possa decantar, a gente então extrair essa levedura, separar a levedura do líquido e nessa etapa a gente consegue arredondar o sabor da cerveja. O processo é longo, mas para os fãs de cerveja a espera vale a pena.